Olá, amoras e amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kessia Montezuma, sou professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais. E você é muito bem-vindo aqui ao meu canal. Esse canal que é inteirinho voltado para você que está aí se preparando para ser um servidor efetivo na área da educação. E hoje nós vamos resolver um simulado, um super simulado de currículo. Esse é um tema muito cobrado nos editais das carreiras educacionais. A grande maioria cobra esse tema. Então, para você estar bem preparado e gabaritar as questões da sua prova, hoje o simulado é só com esse tema. Então, ó, vem comigo porque nós vamos resolver questões para que você esteja muito bem preparado. Roda a vinheta. Então vamos lá para nossa aula de hoje aqui no meu canal. Mas antes da gente começar de fato, eu quero deixar com vocês as minhas redes sociais. Se você quiser também compartilhar comigo, interagir, ter acesso a materiais que podem te ajudar na sua preparação, você pode me seguir lá no meu Instagram. Você vai me achar pelo @Kessia Montezuma. Você também pode estar comigo no canal do Telegram. Por lá, eu disponibilizo as minhas agendas de aulas, de lives, eu disponibilizo com vocês materiais, dou dicas, respondo dúvidas. É mais um canal que nós podemos estar compartilhando, interagindo e contribuindo aí com a sua preparação. E se você chegou hoje aqui no meu canal porque alguém te indicou, você recebeu algum vídeo, você pesquisou algum tema no YouTube e o YouTube te mostrou o meu canal, mas você ainda não está inscrito no canal Professora Kessia Montezuma, se inscreve no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque todas as vezes que a gente postar algo novo aqui no canal, você vai ser notificado. E o mais importante, se esse vídeo ou todos os outros que você tiver acesso for relevante para você, contribuir na sua preparação, já dá um like, tá? Já dá o like para que você possa fortalecer o nosso canal e fazer algo também que não vai custar nada, é de graça. Vai nesse aviãozinho aí, compartilha com o maior número de pessoas possíveis o nosso canal, porque assim a gente vai poder cada vez mais levar até vocês conteúdos relevantes, conteúdos importantes que vão, de fato, auxiliar você a ter seu nome publicado no Diário Oficial, tá bom? Dito isso, vamos para o nosso tema de hoje, que é currículo, questões, ó, só de 2024. Faz parte de uma playlist que tá aqui no canal, de temas com questões só de 2024, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira questão, que diz o seguinte: o currículo escolar é um conjunto estruturado de conhecimentos e experiências de aprendizagem planejadas que são organizadas de forma sistemática pela escola. Ele é projetado para transmitir valores culturais, habilidades, conhecimentos necessários para preparar os alunos para atuar de forma competente na sociedade. E essa questão, pessoal, ela tá corretinha. E olha o que é muito importante. Nessa definição de currículo escolar, trouxe aquilo que fundamenta
todos os conceitos dos autores e dos estudiosos. É a união, é a ligação do contexto escolar, que é o estruturado, organizado, planejado, sistematizado, com as experiências e as vivências construídas e experimentadas pelos sujeitos em diferentes contextos sociais. Então, fazer essa ligação de forma que possam ser contemplados esses dois conceitos juntos é a definição do chamado currículo escolar, tá bom? Então, trouxe aí todos os elementos principais, lembrando a você que o currículo escolar ele não se resume numa grade curricular ou num cronograma de aulas e conteúdos, não. Ele é muito mais amplo, ele vai para além. Ele faz essa ligação entre a sociedade e a escola e o saber. Então, e os diferentes saberes, tá? Então, trouxe no cerne essa conceituação, essa visão, vai se tratar, sim, de currículo escolar, tá bom? Questão de número 2. A multidisciplinaridade está presente em projetos que visam unir diversos conhecimentos com o mesmo fim. Aqui, ó, está tratando das diferentes abordagens curriculares. E nessa questão, nós vamos marcar que ela está errada. Por quê? Porque quando a gente fala de multidisciplinaridade, uma palavra que não vai estar presente é união. Pelo contrário, a multidisciplinaridade vai estar sempre a ideia de disciplinas organizadas de forma justaposta, ou seja, uma sobre a outra, obedecendo uma hierarquia de importância e de valor, certo? Então, elas não vão estabelecer entre si união, elas não vão estabelecer entre si ligação, elas não vão estabelecer entre si relação, elas não vão estar conexas entre si. Tudo isso não é próprio de uma abordagem curricular na multidisciplinaridade. Por isso está errada. Agora, quando a gente falar em união, ligação, relação, conexão, nós vamos estar falando de uma abordagem chamada interdisciplinaridade, ok? É a interdisciplinaridade que vai fazer com que exista união, ligação, relação, conexão entre os diversos conhecimentos com o mesmo fim, tá bom? Então, muita atenção em relação a essas abordagens curriculares. Olha a questão de número 3. A transdisciplinaridade se manifesta em projetos que visam ultrapassar um conjunto de regulamentos e ordens disciplinares. E aí, a nossa questão de número 3, ela tá corretinha. Qual é a diferença ou qual é a característica básica que a transdisciplinaridade ela apresenta? Ela apresenta essa característica de ultrapassar. Como o próprio nome diz, ó, de transcender, ir além. Ir além, ok? Ir além. Isso aqui é a característica dessa abordagem, tá bom? Então, foca nessas duas palavras ou em palavras que tragam esse mesmo sentido, essa mesma ideia. Transdisciplinaridade sempre vai ultrapassar, vai transcender, vai além, tá bom? Bora para frente, questão de número 4. As concepções sobre currículo podem ser agrupadas em 3 grandes vertentes: a tradicional, a crítica e a pós-crítica. Certinho, tá? Lembrando que essas vertentes
também podem ser chamadas de teorias, ok? É o que é uma nomenclatura que é mais usada. E essas são as principais teorias de currículo ou grandes vertentes: a tradicional, a crítica e a pós-crítica. Saber disso já é um começo, né, pessoal? E às vezes as pessoas pensam que só saber esse agrupamento, só saber essa nomenclatura, isso não é cobrado em prova. E é sim, se você prestar bastante atenção, como nós mencionamos no início da nossa aula de hoje, nós estamos trabalhando só questões de 2024. Então, saber quais são essas 3 grandes vertentes, essas 3 grandes teorias, já é o primeiro passo para você acertar sobre currículo, tá bom? Bora lá, questão de número 5. Acerca das teorias do currículo, conforme estudadas por Antônio Flávio Barbosa Moreira e Tomás Tadeu da Silva, no livro que ambos organizaram, Currículo, Cultura e Sociedade, é correto fazer a seguinte afirmação. Então, vamos buscar o que é correto. Letra A. A concepção pós-crítica é caracterizada pela identificação do outro e da possibilidade de múltiplas culturas na construção do currículo. E aqui, ó, na questão de número 4, a gente já achou o que está correto. Tá bom? E quando a gente fala de teorias de currículo, você precisa entender, saber por que ela é caracterizada pelo nome, pela nomenclatura que ela recebe, tá? Então, pós-crítica tem aí essa característica, ó, caracterizada pela identificação do outro e da possibilidade de múltiplas culturas na construção do currículo. Além disso, você precisa saber quais são as palavras-chave, qual é aquilo que vai te ajudar a direcionar o seu entendimento ou a sua compreensão a respeito de que teoria a banca está cobrando de você, tá bom? Então, aqui, ó, bora identificar rapidinho por que as outras não podem ser o nosso gabarito. Na letra B diz o seguinte: nas teorias pós-críticas, a discussão está centrada na questão ideológica e nas relações de poder entre as classes sociais. Não, porque não é a pós-crítica. Essa característica é da teoria crítica de currículo, ok? Na letra C, na perspectiva crítica, ó, o currículo devia ser neutro, tendo como principal foco garantir que a escola funcionasse como uma fábrica. E aí a gente já sabe que não é a crítica. Essa é a tradicional, ok? Neutralidade, foco no mercado de trabalho, eficiência, economia, tudo isso é característico da vertente tradicional do currículo, tá bom? Letra D, a ênfase nos conceitos pedagógicos. E ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência, objetivos é própria da teoria crítica de jeito nenhum, tá? Tudo isso é da tradicional. São aquelas chamadas palavras-chave que dão a centralidade que caracteriza essa teoria, tá bom? Então, não é crítica, é tradicional. E para fechar aqui, a nossa letra E, a concepção qual? Tradicional propõe a existência de um currículo oculto, exatamente por ser constituído de aspectos do ambiente escolar não explicitados no currículo oficial. E aí, ó, não é a tradicional, e sim uma concepção crítica, ok? De currículo, é a crítica. A tradicional jamais vai reconhecer
a existência desse chamado currículo oculto. Então, ó, só reforçando para você, você precisa conhecer as características, palavras-chave, como que essas teorias vão influenciar ou direcionar a construção de um currículo. Isso é fundamental para você acertar a questão, tá bom? Vamos lá, questão de número 6. O processo pelo qual conteúdos não prescritos são ensinados de forma implícita, espontânea e às vezes até inconsciente na sala de aula, recebe pelos estudiosos do campo do currículo o nome de currículo oficial. Não pode ser, tá? O currículo oficial, porque o currículo oficial ele vem sim com os conteúdos prescritos, os conteúdos estabelecidos, os objetos de aprendizagem, ele vem ali definindo aquilo que vai ser pedagogicamente trabalhado e a forma como eles vão ser estruturados dentro de um projeto político-pedagógico, por exemplo, tá? Então, esse não prescritos não tem nada a ver com o oficial. Letra B, currículo formal, também não. Sabe por quê? Porque currículo oficial, currículo formal, currículo prescrito, currículo estabelecido, são todos sinônimos para uma mesma manifestação de currículo, tá? Então, também a letra B não pode ser. Aí vem aqui, ó, letra C, currículo oculto. Aí sim, nós achamos o gabarito da nossa questão, tá bom? Currículo oculto. Esse não está prescrito, ele não vai ser resultante, por exemplo, de um planejamento para de fato acontecer em sala de aula, mas ele existe. Ele é trabalhado de forma implícita, espontânea e às vezes até inconsciente. E pessoal, olha que interessante, não é só em sala de aula. Ele vai se manifestar em sala de aula e pode se manifestar também em diferentes espaços do contexto escolar. A gente vê currículo oculto, por exemplo, no espaço do refeitório, no espaço de biblioteca, no parque onde as crianças vão estar, numa sala de vídeo onde de repente vai ser colocado um vídeo com cunho educativo. Então, são diferentes espaços e não são só essas vivências, essas experiências que são trazidas pelos alunos. Os professores e demais funcionários da escola também são sujeitos que podem manifestar esse chamado currículo oculto, tá bom? Então, muita atenção para essas características que são as denominadas manifestações de currículo, tá bom? Olha, eu vou fazer uma pausa rapidinho, porque eu tenho um recado importante para dar para você. Enquanto você bebe uma água, enquanto você dá uma esticadinha aí e se reorganiza, porque nós chegamos já na metade das nossas questões, eu vou te passar um recado, mas daqui a pouquinho eu volto para a gente dar continuidade na resolução das nossas questões, tá? Mas não deixa de escutar o que eu tenho para te dizer aí não, tá? É bem rapidinho. Então, amoras e amores, é com muito prazer que eu apresento aqui a vocês a minha plataforma de estudos, a plataforma Pedagogia Total. Você está vendo aqui essa plataforma, uma plataforma completa, com uma metodologia diferenciada que vai levar você à sua aprovação. Olha o que nós temos aqui na plataforma. Quando você adquirir o seu acesso, você vai encontrar na plataforma tudo organizado por módulos. Então, nós temos aqui o módulo de conhecimentos pedagógicos, onde já estão os conteúdos de currículo, nós já temos aqui tendências pedagógicas, nós temos aqui o planejamento, muitos temas relevantes, os mais importantes de conhecimentos pedagógicos já estão aqui presentes e serão inseridos
outros conteúdos também relativos a esse tema. Nós temos um módulo de legislação educacional. Aqui, as principais legislações da nossa educação brasileira estarão presentes aqui, como já estão o de Constituição Federal, de LDB. Em breve estaremos com o conteúdo de BNCC, as diretrizes curriculares também estarão presentes aqui nesse módulo. Nós temos o módulo que é o de simulado de bancas. As principais bancas que fazem os certames das carreiras educacionais vão estar aqui presentes também. E temos o módulo dos simulados por temas. Então, aqui você vai ter simulados com temas específicos, como, por exemplo, de LDB, tema específico de tendências pedagógicas. Todos esses temas e conteúdos que estão presentes nos editais das carreiras educacionais vão estar presentes aqui nesse módulo de simulados por tema. Então, é uma plataforma completa, uma plataforma que vai te ajudar a ser aprovado no seu concurso. E o que é mais importante, com o melhor custo-benefício, você paga apenas R$ 89,90 uma única vez. Você não vai precisar estar pagando mensalidades. Você faz um pagamento único e terá acesso a todo o conteúdo por 2 anos. E durante esse período, a plataforma estará sendo constantemente atualizada. Ela não tem um término, é uma plataforma contínua de estudos, porque a atualização de temas importantes, de simulados de banca, com temas específicos, tudo que se referir à educação vai estar presente na plataforma e sendo constantemente atualizada. Então, ó, você não pode perder a oportunidade. É só você clicar no link, adquirir o seu acesso e aproveitar a melhor plataforma de estudos em educação do Brasil. Então, ó, tá tudo aí para você. Eu espero você para que você possa estar aqui comigo, otimizando seus estudos e sendo, em breve, o mais novo servidor da educação nacional. Voltamos, amoras e amores, e vocês viram aí que foi bem rapidinho essa nossa pausa. E se você se interessou pela plataforma, eu tenho certeza que essa é uma plataforma diferenciada e que vai mudar a sua forma de estudar e que vai te levar, sem a menor sombra de dúvidas, à sua aprovação. Para garantir o seu acesso, é só você clicar no link. E o link está aí na descrição do vídeo e também aqui no comentário fixado, tá bom? Então vai, ó, clica aí e já garante o seu acesso, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui a nossa questão de número 7. Já é reconhecido que houve avanços em relação à universalização da educação. Ao mesmo tempo, a sociedade se desenvolve rapidamente, com diferentes tipos de tecnologia. Diante dessa realidade social e cotidiana, é correto afirmar que, letra A, o currículo deve estar ligado à vida, ao cotidiano, ter significado e estar contextualizado, pois o conhecimento acontece quando faz sentido para o aluno. E aí, ó, sem a menor sombra de dúvidas, isso aqui tá certinho, tá correto, tá? Bora para a letra B. Na verdade, né? Mesmo que a sociedade evolua mais do que a escola, a prioridade é colocar um número maior de alunos na escola.
sem a preocupação constante de realizar mudanças profundas e consistentes no cotidiano escolar. Ou seja, é ir colocando, né? Dá acesso, mas não garantir a permanência. Isso aqui, ó, tá erradíssimo. Questão alternativa da letra C. A educação, por ser complexa e abrangente, deve ser resolvida somente dentro da sala de aula. Ó, errado, tá? É por ela ter essa característica de complexibilidade, de abrangência, ela vai não estar restrita ao ambiente da sala de aula. Ela vai se ampliar para a escola e para além dos muros da escola. Por quê? Porque ela tem função social. E a função social da escola é preparar o sujeito para agir em sociedade, para atuar em sociedade. Então, ela não pode estar restrita. Ela tem que ter um olhar mais amplo, tá? Então, por isso, essa alternativa da letra C é completamente errada. Letra D. A escola conservadora ou ainda tradicional não atrasa a sociedade. Mesmo mantendo os seus currículos rígidos, as disciplinas isoladas e sem interação. Errado, porque uma perspectiva, uma visão conservadora não dá possibilidade de avanço. Tá dizendo assim, ó, não atrasa, atrasa sim, porque tudo aquilo que é rígido, que é isolado, que é sem interação dentro da escola, frente a uma sociedade que é o quê? Dinâmica, que é uma sociedade ativa, que é uma sociedade que se transforma em diferentes aspectos de forma constante, a escola tem que acompanhar. Então, se ela não acompanha, ela prejudica, sim, a sociedade, tá bom? E letra E, a educação, por ser um processo exclusivo da escola, deve acontecer somente nesse espaço, com cuidado de preservar o seu passado e o seu modelo de organização burocrática. E aqui, ó, também muita coisa errada, tá? Nós vemos, inclusive, que na introdução, no capítulo 1 da Constituição Federal, o legislador, ele diz, a educação, ela acontece em diferentes espaços, então ela não é exclusiva da escola. Lá no caso da legislação, que é um assunto próprio e específico, ela vai regular a educação que acontece dentro da escola. Ela quem? A LDB. Ela foi feita para regular a educação que acontece dentro da escola, mas o próprio legislador enfatiza no artigo 1º da nossa principal lei, que a educação ela ocorre em diferentes espaços. Tá? Então, ela não é exclusiva da escola, ela não acontece somente nesse espaço, tá? E ainda mais, a visão atual da educação, principalmente a partir da Constituição Federal de 1988, que ela não deve ser uma organização burocrática para cumprir apenas requisitos legais. Ela deve ser uma educação pública, democrática, democrática e inclusiva, tá bom? Então, depois de analisar todas as alternativas, você vai junto comigo marcar, caso você ainda não tenha marcado, tá? Mas que o gabarito da questão de número 7 é o que está na letra A. Vamos lá, vamos para frente, Questão de número 8. Por meio de uma perspectiva pós-estruturalista, podemos dizer que currículo é também uma questão que envolve o conceito de poder. Portanto, nas escolas, os conhecimentos que privilegiamos, as identidades que destacamos, as subjetividades que incentivamos por meio dos currículos que construímos, reverberam nos sujeitos da educação que idealizamos e na qual estamos implicados como profissionais. Sendo assim, ao observarmos as
teorias de currículo, podemos subdividir os conceitos que elas enfatizam em 3 categorias: as tradicionais, críticas e pós-críticas. Relacione as colunas abaixo a partir dessas considerações, tá? Então, relacione as colunas abaixo a partir dessas considerações. Na primeira coluna é a coluna das teorias, tá bom? Então, vai receber número 1, teorias tradicionais, número 2, teorias críticas e número 3, teorias pós-críticas. A coluna 2, vamos então enumerar? Quando a gente fala de multiculturalismo, nós lembramos do quê? De teorias pós-críticas. Portanto, aqui é o número 3. Eficiência, teoria tradicional. Então, aqui é o número 1. E ideologia, nós estamos falando de teorias críticas. Aqui é o número 2. Portanto, na nossa questão de número 8, a sequência correta é 3, 1, 2, é o que está na nossa letra D. Aqui, ó, 3, 1, 2. E olha que interessante, amoras e amores, aqui só cobrou aquelas chamadas palavras-chave que eu falei, que cada uma dessas teorias vai trazer. Então, ó, se você ainda não sabe, né, quais são essas palavras-chave, você precisa saber, tá bom? Temos já prontinha lá na plataforma uma aula super bacana de currículo, teorias, abordagens, palavras-chave, enfim. É só você fazer aí essa relação dessas palavras com as teorias às quais elas pertencem, tá bom? Vamos lá, questão de número 9. O currículo tem um caráter político, ideológico e filosófico. Das diferentes teorias do currículo, há uma que se preocupa com as conexões entre, eu vou até tirar aqui, ó, as conexões, as ligações, o elo entre saber, poder e identidade. Fazendo constantes questionamentos. Por que esse conhecimento e não outro? Nesta teoria, o currículo é sempre o resultado de uma seleção que precisa superar os objetivos capitalistas e criar emancipação, resistência e libertação das dominações sociais, considerando também o currículo oculto. O trecho refere-se à teoria. Letra A, tradicional, de jeito nenhum, porque a tradicional, ela não vai ter nem essa visão da sociedade, ela vai, principalmente, ela não vai estabelecer, né, essa conexão com a sociedade e os seus diferentes contextos, tá? Ela vai dizer que a educação é neutra, tá? A educação não vai se envolver, ela está na neutralidade. Ela vai se preocupar com as questões da educação, do ensino, da aprendizagem somente. Não tem nada a ver, não vai estabelecer conexão com nada. Então, não pode ser tradicional, tá? Crítica. Aí sim. Aqui, ó, a gente tem todas essas características relacionadas, ó, todas essas características aqui, ó, elas estão relacionadas a uma teoria crítica de currículo. Tudo, inclusive essas palavras-chave, né? Saber, poder, identidade, resistência, libertação, emancipação, currículo oculto, tudo próprio da teoria crítica. Ok? Bora para frente? Questão de número 10. Analise as assertivas sobre as 3 grandes categorias, vertentes, teorias do currículo, tá? 1. As teorias tradicionais, então, ó, estamos falando dessa aqui, ó. As teorias tradicionais
enfatizam os conceitos de ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência e objetivos. Correto. Todas essas palavras são próprias de uma teoria tradicional de currículo, tá? Item 2. As teorias críticas, vamos para as críticas. Enfatizam os conceitos de identidade, alteridade, diferença, subjetividade, saber poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade, multiculturalismo, significação e discurso. E aqui, nós vamos colocar que está errado, tá bom? Por quê? Porque isso não se refere, ou essa ênfase para esses conceitos, não se referem às teorias críticas, e sim, às pós-críticas, ok? Pós-críticas. E o item 3, em sua obra, Bobbitt, que é um autor, defende que a escola deve funcionar da mesma forma que uma empresa comercial ou industrial, de acordo com os princípios da administração científica. E aí, o item 3 da nossa questão de número 10 está corretinho. Tá bom? Você também precisa saber quais são os autores, quais são os estudiosos que defendem as teorias de currículo. Quais das que eles defendem? Quais de que eles estão relacionados dentro dessas teorias, tá? E o Bobbitt, ele é sim um autor que defende tudo isso que está aqui no enunciado do item 3. E por essa razão, por ele pensar que a empresa ou que a escola deve funcionar dessa forma, ele é o autor representante das teorias tradicionais de currículo, tá bom? Vamos lá. Item 4. A teoria de currículo sistematizada por Tyler, né? Tyler, fundamenta-se nos conceitos de ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo e currículo oculto. E esse item 4 tá errado, tá bom? Por quê? Porque ele não tem essa visão. Ele não defende essa concepção e essa teoria, tá? Ao contrário. Por quê? Porque todas essas características, elas são próprias de uma teoria de currículo crítica. O Tyler, ele é um autor ligado às teorias tradicionais de currículo. Ele defende a eficiência, a efetividade, a racionalidade. Então, ele não tem nada a ver com reprodução cultural, com ideologia, com poder, com classe social, não tem não, tá? Ele é um autor representante lá das teorias tradicionais de currículo, tá bom? Considerando os estudos de currículo sobre as teorias críticas e não críticas, estão corretas as assertivas. Então, as assertivas corretas são a 1, correta, são a 1 e a 3. Então, 1 e 3 da nossa questão de número 10 é o que está na letra D. Olha aqui, 1 e 3, nosso gabarito, letra D. Bora para frente? Questão de número 11. O currículo compreende uma seleção no universo mais amplo dos saberes e conhecimentos, daquilo que se considera pertinente ser ensinado na escola, trazendo com essas escolhas ideários, concepções e valores. Considerando as teorias do currículo, os termos, quais são os termos? Identidade, diferença,
subjetividade, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade estão associados a uma concepção, letra A, neomarxista de currículo. Não. Letra B, pós-crítica ou multicultural do currículo. Aí sim. Tudo isso aqui são as palavras-chave, a ideia, a conceituação de teorias pós-crítica de currículo ou multicultural do currículo. Gabarito da questão de número 11, letra B. Vamos lá. Questão de número 12. Uma das manifestações do currículo é aquela que, de fato, acontece na sala de aula, em decorrência de um projeto pedagógico e dos planos de ensino. É tanto que sai das ideias e da prática dos professores, da percepção e do uso que eles fazem do projeto pedagógico, como o que fica na percepção dos alunos. Esta definição corresponde ao currículo, o quê? Ao chamado currículo real, tá bom? É o que está na letra D. A gente sabe que o oficial é aquele definido, estabelecido pelos sistemas de ensino e escolas com base nas normas e nas diretrizes educacionais. O oculto é aquele que é vivenciado de forma implícita, não está nos planejamentos, tá bom? Não é aquele decorrente desses conteúdos, disciplinas que foram estabelecidos no currículo oficial. O currículo formal é sinônimo do currículo oficial, tá? Então, o currículo real ou ainda currículo em ação é esse aí, descrito no enunciado dessa questão de número 12, tá bom? E aí, amoras e amores, nós finalizamos mais uma aula aqui no meu canal. Eu espero muito, mas muito mesmo, que ela tenha contribuído de forma significativa para a sua aprendizagem. Para você, serviu para consolidar os seus conhecimentos, verificar como é que as bancas estão cobrando esse tema agora no ano de 2024. Se essa nossa aula de hoje serviu para você tirar ainda uma dúvida ou outra que restava sobre esse tema tão importante, se essa aula foi importante para te lançar luz, né? No seu entendimento, no seu conhecimento. Então, gente, não esquece não, tá bom? Dá um like nessa aula de hoje. Lembrando que vai estar aqui na descrição do vídeo, assim como tá aí no comentário fixado, o link da minha plataforma, que você pode, inclusive, aprofundar todo esse conhecimento, porque lá no módulo de conhecimentos pedagógicos, nós já temos aulas de currículo que vão te ajudar bastante aí na sua aprovação, tá bom? Eu desejo de todo o meu coração para todos vocês que vocês tenham uma semana produtiva, que vocês permaneçam firmes e fortes, focados no objetivo, que é a aprovação de vocês, tá bom? E que a gente possa se encontrar em uma próxima oportunidade, tá bom? Eu aguardo todos vocês. Boa semana. Até mais.